onde eu recebo o Ayrton Túlio. Vamos falar do mercado de hortaliças especiais e hidroponia. Bom dia, obrigado pela presença aqui, Túlio. Bom dia, eu que agradeço. Bom, a gente viu aí nesse seminário gotejamento, né, aspersão, essas técnicas todas têm sido muito difundidas e estão acelerando os processos dentro no setor de hortaliças também. Com certeza. Se a gente pensar no cultivo de hidroponia, é uma área do cultivo de hortaliças que tem crescido muito nos últimos anos. E, inclusive, a tendência para os próximos 3 anos é um crescimento na ordem de 35% da área cultivada no Brasil. Né? Isso aí é benéfico, obviamente, para o agricultor. Economia de água. Você tem economia de água, é benéfico para o agricultor, você tem um ciclo mais curto e para o consumidor final você recebe uma hortaliça de melhor qualidade, muito mais limpa, muito mais com uma qualidade em geral muito maior, além da diversidade. E o que nós temos de novidade? Porque a hidroponia começou com alface, depois passou para agrião, rúcula, mas hoje a gente já tem um leque bem mais aberto, né? Com certeza. Hoje a gente vê que o consumidor brasileiro ele está demandando cada vez mais produtos diferenciados. Então, além do alface que todo mundo conhece, do agrião, da rúcula, né, nós temos alfaces de cores diferenciadas, de formatos diferenciados, nós temos hortaliças japonesas, hortaliças exóticas. E quando a gente fala do cultivo em hidroponia, muitas pessoas pensam especificamente no cultivo de folhosas. Só que hidroponia não é só folhosa. Dá uns exemplos para a gente. Por exemplo, você pode cultivar tomate em hidroponia. Né? Hidroponia basicamente é o cultivo sem solo. Então você pode plantar basicamente todas as hortaliças em hidroponia. Tá, segura as imagens um pouquinho que eu quero conversar mais um pouquinho sobre a hidroponia com o Túlio. Depois a gente vai para as imagens para analisar um pouquinho alguns produtos. E hoje, Túlio, e aí sim a gente vai começar a utilizar as imagens, você tem uma diversidade muito grande na produção. Porque antigamente você ia para o supermercado para comprar alface, tomate, um tipo de alface, Só tomate hoje você encontra uns 20 no supermercado, pelo menos. Sem dúvida. Pode usar algumas daquelas imagens que nós temos aí que mostram a variedade. O tomate é uma cultura bastante interessante. Né? Aproximadamente 20 anos atrás, esse é o tomate salada. É o salada. Né? A gente tinha basicamente esse tipo de tomate e o tomate do tipo Santa Cruz. Né? Hoje, o que a gente percebe é que quando você vai no supermercado, além do tomate salada, além do tomate Santa Cruz, nós temos também o tomate italiano, nós temos, esse aí é um tomate Santa Cruz. Esse é Santa Cruz. Isso, esse outro é um tomate italiano. Aquele deitadinho mais comprido. Exatamente, mais comprido. Né? Mas não é só isso, você tem os tomates grape, que eu acho que vai ter uma imagem aí. Tá vendo? Você tem o grape, você tem o tomate cherry, que é o tomate cerejinha. Você tem os tomates, que é uma nova tendência no mercado, que são os tomates em racimos, né, em pencas, em que o consumidor leva para casa a penca do tomate, como está aparecendo aqui na foto. Né, e ele vai fazer como se ele estivesse coletando. Mas não é só isso, nós temos tomates coloridos, né, que trazem uma nova riqueza de cores, né, na salada do consumidor. Mais do que o colorido, esses tomates também são diferentes em termos de acidez, em termos de mais doce, mais ácido. Com certeza. Né? Dá para a gente perceber que não só as cores, que também são fatores importantes são fatores importantes na hora de você estar consumindo. Né? Os nutricionistas e os chefes sempre dizem que quanto mais colorido for o prato, mais atrativo. Mas aí quando você usa um tomate, por exemplo, amarelo, um tomate verde, um tomate laranja, você tem diferentes combinações de sabores, né, que agradam o sabor e o paladar do consumidor final. Aqui tá vendo? Só isso aí no supermercado já ocupa Exatamente. Antigamente era um cantinho, né? Tem várias coisas aqui, né? Pode mudar uma outra imagem que a gente tem as berinjelas também depois, né? Daqui já tem. Aqui já são produtos também diferenciados. Essa a gente vê tomates, essa berinjela... uma berinjela zebrada, né? E eu acho que na outra imagem nós temos diferentes cores de berinjela. Então, você tem diferentes tamanhos, você tem diferentes cores, você tem... isso agrega não só o visual, mas também agrega diferentes sabores
a salada, enfim, ao prato que você está preparando. E a indústria, quer dizer, que vocês vocês desenvolvem tudo isso. Como é que são esses processos? São híbridos? Você faz cruzamentos? Você descobre uma nova espécie, seleciona? Como é que vocês fazem isso? Na verdade, as empresas, elas trabalham com melhoramento genético, em que você busca muitas vezes, por exemplo, no caso das berinjelas que nós temos a imagem. A berinjela tradicional é aquela ali, né? Não. Na verdade, nós não temos a tradicional. É quase essa. Quase essa aqui. Né? Tá. Mas, basicamente, o que as empresas fazem, elas buscam, muitas vezes, até na natureza, diferentes tipos de produtos e fazem os cruzamentos para criar, né, novas variedades e novos híbridos. Aí tem a berinjela branca ali, por exemplo. Tem a branca, que nós temos 2 formatos de branca. Então, o que nós temos percebido no mercado é que, inclusive com o crescimento desses programas de televisão gourmet, de chefes, né, eu entendo que há um impacto muito grande em nós, enquanto consumidores, no sentido de se buscar novas cores e novos sabores. Quem gosta de cozinhar, como eu, às vezes está no supermercado, já bate um olho e fala, aquilo pode ficar diferente. Deve ficar legal. Deve ficar legal, né? Essa mudança. E o que tem de novidade vindo por aí? Alguma coisa assim que... alguma variedade nova de tomate? Tem alguma novidade? Olha, a gente, nesse processo que nós estamos fazendo a incorporação de uma empresa, nós estamos trazendo uma série de hortaliças gourmet, né, voltadas a esse mercado diferenciado. Então, sejam as berinjelas, sejam alfaces em diferentes cores, em diferentes formatos, diferentes... abóboras e abobrinhas. Né? Então, a indústria, na verdade, de sementes de hortaliça como um todo, ela está sempre procurando se renovar para oferecer ao consumidor final produtos que agreguem valor e atraiam mais atenção. Eu tenho um amigo nosso aí, que é o Ciro, ali de Indaiatuba. O Ciro foi um dos primeiros a produzir mini legumes e tal. E, aliás, faz tempo que a gente não traz... Milena, faz tempo que a gente não traz o Ciro aqui, viu? O Ciro que produz mini legumes ali em Indaiatuba. Aliás, deve ser seu vizinho por ali, né? Sim, com certeza, é lá perto. E eu me lembro que uma vez eu fui visitar a propriedade do Ciro e ele me falou que tinha associação com várias empresas para testar produtos, né? Exatamente. Para poder ver a viabilidade de produtos. Exatamente. Todo produto que uma empresa ela traz e começa a comercializar é um processo longo e demorado. Então, você tem todo um processo de melhoramento genético, que nós estamos falando de 10 a 20 anos, mas muitas vezes a gente percebe que o consumidor, ou mesmo o agricultor, ele pensa que, tá bom, você criou o produto e ele já está disponível. Não. Aí você entra para uma fase de desenvolvimento de produto em que todas as empresas precisam testar exaustivamente os produtos antes de oferecer. Isso. E muitas vezes você tem o desafio de apresentar propostas que não existem no mercado. Né? De novidades e de inovação. Então, a empresa ela tem que ter uma convicção bastante importante, né, de apresentar novidades para o consumidor. Bom, vocês são Hortisérie Sementes e Exatamente. vocês estão incorporando as sementes Sacama. Exatamente. Em Indaiatuba. Exato. E para quem acha que o Brasil está parado, eles prevêem um crescimento de 25% ao ano. Estão investindo. Exatamente. Né? Para nós, na verdade, foi uma oportunidade, uma honra. Né? A Semente Sacama é uma empresa que tem 54 anos no mercado brasileiro, muito conhecida. E a partir do momento em que os proprietários da empresa decidiram sair desse mercado, nós entendemos como uma oportunidade e um respeito aos consumidores Sacama do Brasil inteiro. E uma responsabilidade. Né? E uma responsabilidade muito grande. Né? Afinal das contas, você receber um portfólio de produtos de mais de 50 anos não é muito fácil. Só para terminar, aqui essa última imagem com os tomates, a gente falou no começo. Né? Nas diferentes cores, né? Nós falamos em formatos e agora em cores. Né? Essa é uma nova tendência de mercado. Legal. Obrigado, Túlio, pela presença aqui. Eu que agradeço. O endereço de vocês de internet, qual é? Os contatos? É www.hortiseries.com.br. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço. Até breve.